Boa tarde, galera. Deixa eu entrar na live fixa. Boa tarde, boa tarde. Fala, doutor Helder. Olá, Aline. Bom, doutor Danilo. Assinar aqui para os senhores. Vamos lá, hoje a gente vai fazer uma live. O tema é sobre prospecção no mundo digital. Será que isso é balela, que não é balela? Sejam bem-vindos, advogados, pessoal do marketing, da administração, todos que têm dúvida no tocante a isso, essa prospecção de clientes no mundo digital, né? Hoje a gente tem dois convidados de renome, tanto em âmbito nacional como de âmbito sergipano. Hoje a gente vai ter o Ciro, grande Cirão, direto de Goiânia, Distrito Federal também, grande advogado, e doutor Diogo. Ciro está pedindo para entrar. Vamos lá. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre marketing. Grande Cirão. Bom. E aí? E aí, meu Firme? amigo? Firmeza? Como é que estão as coisas? Deixa eu ajeitar Bom, aqui. uai. Bom demais. Obrigadão aí pelo convite. Show. Tamo junto. Hoje é pra gente extrair todo o conteúdo possível aí de você, viu? Vamos Uai. sugar tudo que pudermos durante essa Ô, hora aqui de live. Tá? tamo aí para poder compartilhar o que a gente tem aprendido aí nos últimos anos, desse digitalzão. Bom demais, obrigado aí pelo convite, estar aqui com vocês na Bowden. Pô, esse projeto tem tudo para dar muito certo. Já tá dando, né? O, eu tô aqui pensando nas coisas que eu vou falar, Andrés. E você mandou umas perguntinhas muito massa aqui. Aí eu tava buscando aqui o negócio Do da OAB, provimento. sabe? Então, pô, é sempre massa. Eu sei que você vai rasgar o pau aí, que eu sei, já tô prevendo aí, já tô prevendo, mas eu disse, eu tenho que perguntar porque é atual, né? Tem que saber isso. Aí eu disse, o pessoal pode estar na dúvida no tocante a isso. Eu disse, é bom que a gente já debate um pouquinho, se achar necessário aqui. Mas eu sei que você vai rasgar aí o pano. Você vai, nada mudou, já tem quase certeza disso. Doutor Diogo Nada tá mudou. entrando aí. Doutor Diogo. Ai. Mas assim, a gente costuma, pessoal, a gente costuma conversar, eu e Cirão, ele é meu mentor, inclusive. E aí eu falei, rapaz, Ciro, aí não mudou, mas aqui em Sergipe mudou muita coisa. A percepção de muita coisa. E é por isso que a gente está trazendo aqui outro advogado, que é o doutor Diogo. Ele está pedindo para entrar. E aí, hoje o ciclo vai ser o seguinte: a gente vai conversar aqui, bem informal, falar com o doutor Diogo aí. Olá, doutor Diogo, tudo bom? Queridos, uma Bom, boa Diogo. tarde. Boa tarde. Esse aqui é o Tudo bom? Ciro, né? Então, vou fazer uma apresentação breve do que a gente vai comentar hoje. A gente vai conversar, pessoal, sobre a prospecção no mundo digital. Prospecção de clientes no ramo do direito no mundo digital. Estamos aqui com dois convidados. Primeiro aqui eu vou apresentar Ciro. Ciro é mentor, Ciro é professor, Ciro é um dos maiores ícones do mundo digital hoje no direito, no âmbito do direito. Ele é advogado e sócio do BHDG Advogados, é especialista em trabalhista pela PUC de Goiás. Ele tem curso de empreendedorismo pela Northwest University, USA. Tem Executive Data Science em Johns Hopkins, USA. Ele possui um dos melhores treinamentos de Google Ads do Brasil para advogados, que inclusive está aberto, né? Depois você faz sua propaganda aí, Cira. E aqui do lado, e também temos aqui o Dr. Diogo, ele que é advogado militante aqui em Aracaju, de Sergipe por mais de 4 anos. Ele é advogado associado na BCP Advocacia, um dos maiores escritórios mais renomados daqui de Sergipe. Ele é especialista na área de direito tributário e também na área de direito imobiliário,
e é participante do nosso programa Legal Administration da Baldwin Academy. Então é isso aí. Pode falar, Cirão, das saudações. Bom demais. Pô, brigadão aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês pra gente, pô, trocar ideia aí. Não conhecia o Diogo, pô, quero aprender com ele aí hoje nesse bate-papo também, ver o que os grandes estão fazendo. Pô, brigadão, viu, Andressa? É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Quer falar alguma coisinha, Diogo? Não, só boa tarde, porque realmente é um prazer conhecer o Ciro. O trabalho eu já tinha visto aí um bocado de coisa, realmente é uma grande honra. E principalmente eu vi que vai aprender alguma coisa comigo, cara. Eu vim aqui, já estou aqui com caderno, caneta pronto. Uai, eu também. Então vamos nessa, a gente vai aprender muito nós três aqui. Vamos botar fogo nessa live. Vamos lá, começar a sabatinar Cirão. Cirão, existe mesmo isso de prospecção no mundo digital ou é balela? É mentira. Não tem como. Olha, não tem como. Não utilize, não crie páginas, não use o Google Ads, não poste nada, porque é tudo mentira. Todo mundo aí que está falando disso é mentira. Viu? Não acreditem. Tá? E continuem a vida do jeito que tá. Vai dar certo. Pode continuar. Vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê, Cirão? Diga aí. Hã? Vai acontecer o quê? Diga aí. Uai, como eu falei, não vai acontecer nada. Vai continuar do mesmo jeito, né? Se tá ruim, vai piorar, na verdade. Vai piorar. Se tá ruim, vai piorar. E se tá bom, vai piorar. Vai piorar mais, né? Se tá bom. Porque se tá ruim, o cara já tá acostumado com a vida ruim, né? Com a lasqueira. Então, se tá bom, vai ter que mudar de padrão de vida, né? Se tá usando aí se tá andando de Mercedes, vai ter que baixar o nível, vai ter que comprar um Virtus, um Corolinha, tá? Então, é isso. É isso. Essa é a minha opinião. Não sigam o que esse povo anda falando aí de Google Ads, de nada, viu? Para. Esse povo aí, eles só querem vender curso para vocês, tá? E, Diogo, é importante até trazer, que eu estava conversando com ele, Diogo, com o Ciro, que lá em Goiás, Distrito Federal, em São Paulo, a OAB, lá, eles têm já um pensamento mais evoluído com tocante a marketing, prospecção. Aqui em Sergipe, onde a gente está falando, já não é assim. Então, houve o surgimento agora desse provimento 205 de 2021, agora da OAB, que abriu muito a mente. Mas eu ia perguntar tanto a Diogo como a Ciro, o que é que de fato mudou? Primeiro eu vou perguntar para Ciro, porque eu já sei basicamente o que é que ele vai me falar. E depois eu vou perguntar isso para Diogo, para ele debater um pouquinho para a gente. O que é que de fato mudou com esse provimento, Ciro? Não mudou nada, tá tudo igual. Sempre foi permitido, né? Sempre foi permitido. Então, tinha algumas OABs, como a de Goiás, do DF, da Bahia, que elas eram mais loucas ainda. Elas proibiam de forma regional por meio de recomendações. E engraçado que a nossa classe, nós somos advogados. A gente sabe muito bem como que funcionam as leis, né? As regras constitucionais de proibições, de limitações profissionais, né? E jamais uma recomendação da OAB poderia limitar a atuação de um advogado, né? Muito menos um provimento. Então, aquele provimento lá, o 94, ele sempre foi inconstitucional, porque só a lei que poderia limitar a publicidade, essas questões, né? Isso a Constituição fala, né? E o Código de Ética delegou essa atribuição para o provimento, o que não é permitido, né? Então, por isso que eu sempre fiz, inclusive nos estados que eram considerados proibidos, entre aspas, né? Porque nunca foi.
e nunca tive problema nenhum. Inclusive, falo isso aqui ao vivo aqui, nunca deu nada. Então, e sempre defendi aqui, publicamente, né, que era um absurdo, que poderiam fazer, né, tanto Google Ads quanto conteúdo, né, informativo para a sociedade, né, e assim, é inconstitucional, assim, de todo jeito, né, tanto quando tinha proibido, por exemplo, o Estado de São Paulo recomendava que podia usar, Goiás não recomendava. Então é lógico, né, gente? É lógico que não pode ter uma diferença assim. Então as coisas absurdas, sabe? Só que como advogado, a única fonte de renda dele é a OAB, é exercício da profissão dele, ele ficava com receio de perder. Como eu não tenho medo de perder a OAB, né, e eu sabia dos meus direitos, né, porque, eu já estava em outro nível, né, de gestão, então já tinha advogados ali dentro do escritório, então perdesse ou não, ninguém nem ia saber, podia fazer contrato por fora lá, enfim. Né, eu já não atuava no operacional, e eu botei a cara, né, nessa luta. E aí, deu tudo certo. E por quê? Porque eu já sabia que não tinha como seguir outro caminho, né? Então, o provimento novo, ele já nasce ultrapassado, né? Porque o que eu estou aplicando hoje lá no meu escritório, daqui uns 5, 7 anos que eles vão começar a discutir. É porque é o seguinte, sempre quando surge uma coisa nova, eles falam assim, não pode. Aí depois de alguns anos, ligada da vida para a classe, aí eles voltam, né? Então, pode ir fazendo as coisas, lá na frente a mentalidade da pessoa muda, atualiza para o momento atual, e não vai acontecer nada. Então, isso até mesmo, a maquininha de cartão. Surgiu uma maquininha de cartão. Tinha a OAB recomendando que não podia usar. Né? Então, é umas coisas assim que não dá para... Primeiro, qualquer recomendação, gente, de publicidade da OAB regional, ela é inconstitucional. E o provimento também é inconstitucional a nível nacional. Então, pode ficar tranquilo. Tudo que tiver lá proibindo as coisas, falando que não pode, esquece. Eu tenho um constitucionalista que tem o parecer aqui, para caso acontecer alguma coisa da OAB encher meu saco, né, a gente vai na justiça, a gente não vai na OAB. Vai lá fazer recurso, essas coisas, mas a discussão ela está muito mais ligada a uma questão constitucional na justiça, e não ali é só interesse político. Né? Então, eu não dou muita bola para isso não, sabe? Mas agora melhorou, assim, em termos, né? Por exemplo, quem tinha receio de acontecer alguma coisa, agora tá claro aqui, né? Tá claro aqui, ó. Pode. Por exemplo, o Google, que é a ferramenta que a gente mais usa, que eu tenho treinamento, né? Ah lá, aquisição de palavras-chave é exemplo do Google Ads. Permitida a utilização de ferramentas de aquisição, isso aqui é um anexo único do novo provimento, né? Permitida a utilização de ferramentas de aquisição de palavras-chave, tal, não sei o quê. Ou seja, agora já está claro aqui que pode. Então, agora não tem desculpa, né? O advogado, ele colocava a culpa na OAB. Agora, não, que a OAB proíbe, que não sei o quê, né? E é o seguinte, se tem alguém no seu mercado, na sua área, ganha dinheiro, o problema não é a área, o problema não é o mercado, é a pessoa, né? Então, se tem algum advogado que ganha mais que eu, que tem um escritório mais foda que eu, que o cara tá multimilionário, o problema não é o mercado, não é o nosso nicho. O problema é com a gente, que a gente não conseguiu chegar lá. Então, vamos assumir a responsabilidade das nossas coisas. Tô brabo. Tá bravo hoje. Segura o cirão. Quem apareceu aqui foi a nossa professora Luísa Assis. Um grande abraço para ela. E aí, doutor Diogo, o que é que você acha com relação a esse provimento? Quer falar alguma coisinha sobre esse? Concorda ou discorda com o Ciro aí? Não, foi bom até ele falar primeiro, porque eu acho que a gente compartilha do mesmo pensamento. Até uma discussão que a gente houve aqui no escritório antes, pré-provimento, né, de algumas coisas que a gente ia implementar, e aí metade do escritório achava, não, essas proibições elas são inconstitucionais, porque a gente de fato ouviu aqui de pessoas ligadas aqui à nossa seccional, que olha, tal coisa não pode, a orientação é que não pode, você vai receber um puxão de orelha, por isso e aquilo, e na próxima será um processo disciplinar. E metade dizia, não, isso pode, não, essa proibição aí não vale de nada. E quando veio o novo provimento, aí essa outra metade que era contra implementar algumas coisas, que, por exemplo, patrocinar o Instagram,
Aí falou, não, agora pode. Só que a metade anterior dizia, não, sempre pôde. Provavelmente não disse que agora pode. Disse que já simplesmente validou que sempre pôde, né? Então, É, eu o compartilho que aí é, desse pensamento. isso, o E que é interessante, pode falar, Ciro, pode opa, falar. é só complementar, o provimento ele é tão, o de 90, o de 2000, só para vocês terem uma ideia, o de 2000 ele é tão, as recomendações da OAB e os provimentos, eles já nascem ultrapassados, né? Por exemplo, ele proibia a mercantilização, né? Só que a mercantilização já é uma estratégia que não vende há muitos anos, né? Antigamente o cara tinha uma loja de bike, ele fazia uma promoção, compra essa bike e ganhe 50% de desconto na bike do seu filho. Isso não vende mais. O que vende é descubra o quadro ideal do seu filho no Dia dos Pais, enfim. É É, conteúdo, né? É você gerar valor, né? Então, quando ele chega já proibindo alguma prática, ele está proibindo algo que já é ultrapassado, sabe? só para pontuar, né, a gente vive num mundo muito dinâmico, rápido, e essa regulação nunca vai ser contemporânea, né, à realidade dos fatos que estão acontecendo. Então, é simples, a regulação vai ocorrer, mas sempre posterior. Se o advogado não ficar atento ao mercado, atento ao que está acontecendo de fato, que a gente até no direito de trabalho a gente brinca, a realidade fática, que é o mais importante, se a pessoa não É, ficar mais atento à realidade fática, ela vai começar a ser ultrapassada e isso vai fazer com que você ou perca clientes ou não tenha mais clientes e estagna, né? Então aí eu já venho até para a próxima pergunta aqui que para a gente debater. Dentro desse mundo de prospecção, agora que não há mais dúvidas no tocante a isso, com relação a certos tipos de prospecção, tanto a Google Ads, Facebook Ads, cartões de visitas, aí ele bota aqui chatbots, ferramentas tecnológicas, YouTube. Cirão, essa é para você. O que você acha que um advogado de início de carreira deveria começar a adotar de imediato? Googlezão, né? Googlezão é o que tem menos barreira, né? Muito advogado não tem tanta habilidade com relação a vídeos, né? Produção de conteúdo, né? E o Google, você não precisa ter nenhuma habilidade, você pode aprender sem precisar se expor, né? Você pode terceirizar, né? O que não é possível por meio de redes sociais, ao meu ver, terceirizar, né? Agência e tudo mais. Então, a entrada, né? A barreira de entrada, ela é muito, muito pequena, né? E um investimento muito baixo também, né? Tem muita gente que consegue, eu mesmo tenho alunos, e nosso escritório mesmo, né, conseguiu, com um investimento de R$ 2.000, na verdade a gente só gastou R$ 600 no primeiro mês, porque o resto já foi de honorário. E nunca mais a gente teve que tirar dinheiro do bolso. Só os clientes, os próprios honorários que entraram, pagaram o investimento. Então, isso é muito comum, acontece muito, não só no meu escritório, mas até mesmo com alunos meus, né, de investir 200 e poucos reais, voltar 15. Então, democratiza, sabe? E depende só do advogado, só dele, de mais ninguém, sabe? De mais ninguém. Se ele não tem grana, ele pode aprender e fazer tudo sozinho, sem gastar nada, só com anúncio, né? Ele pode saber, ele pode aprender sobre Google. Eu ensino, tem várias pessoas que ensinam, modo Cirão melhor, lógico, né? E tá o link na bio. Então ele pode aprender sobre isso, pode aprender a fazer a página dele, assim como eu fiz as minhas no começo, né? Eu não tinha grana, eu que fiz. Então a barreira de entrada é muito pequena. Vale a pena, você já vai ter ali oportunidades de negócios reais no seu No escritório. escritório, né? Agora, tem gente que tem facilidade com vídeo, é mais desinibido, né? Nesse caso, você pode concomitantemente, uma estratégia não anula a outra, né? Você pode concomitantemente produzir também conteúdo, né? Agora tem algumas áreas, né? Por exemplo, trabalhista, previdenciário, família, que consegue um volume grande de oportunidades dentro das redes sociais
como TikTok, Reels, né, Kawaii, Likee e tudo mais. A diferença é que para o cliente que está buscando um advogado, geralmente a intenção de buscar um advogado, ela acontece muito no Google e não na rede social. Então, a oportunidade da rede social, ela vai ter mais, ela vai estar em outro estágio, nível de consciência, né? Que não o de buscar o advogado. Porque qual que é a chance, por exemplo, de você fazer um conteúdo hoje de auxílio acidente e encontrar alguém que está querendo fazer um pedido, né? Ou que foi negado o benefício, sei lá, e tem que entrar na justiça. A chance é bem menor do que você rodar uma campanha de auxílio acidente. Que vai ter um tanto de jeito lá, advogado auxílio acidente. Preciso entrar com pedido de auxílio acidente. A pessoa já está, ela que quer. Não é você que está tentando encontrar alguém o tiro ele é muito mais preciso, né? É uma caça de arpão, né? Ali no Google. Na verdade, você é caçado, né? Você é encontrado ali de forma muito mais precisa do que na rede social. Isso é a minha opinião. Compreendo, Cirão. Cirão, me diga uma coisa. É bom até a gente desmistificar certas situações. Você acha que todo gestor de tráfego é capaz de fazer um Google Ads bom para um escritório de advocacia ou para um advogado? Não, hoje no Brasil tem três, né, que são bons. Eu, Rafael, Pedrão, que eu conheço. Meu amigo é humilde, tá vendo? Eu sou o melhor, tem Pedrão e mas ué, eu tô nesse mercado aí faz mais de 5 anos, ué. Se eu não fosse bom, aí podia parar, ué. Podia parar de fazer isso. Já comecei a dizer que o cara é um dos mais conceituados. Ô, doutor Diogo, me fala uma coisa, Diogo. O que é que você acha sobre o Google Ads aqui em Sergipe, no Nordeste? Como é que você analisa essa situação? Eu vou ser muito sincero, eu conheço muito pouco o Google Ads. Muito pouco. Eu estou aqui anotando, eu falei que tinha... Qual que é a área aí, Diogo? Nosso escritório aqui, ele é voltado mais para o público empresarial, né? Então, a minha específica é tributária e imobiliária. A gente trabalha muito aqui com tributário, né? Societário, enfim. Entendi. Vou te contar a história aqui. Às vezes o pessoal aí é descrente com o Google, como os meus sócios eram. Quando eu apresentei o projeto do Google, nosso cliente lá é empresário. Ticket médio 10 mil, tributário, societário, trabalhista para empresa, empresarial familiar, de sucessão. Quando eu apresentei o projeto para eles, falei, olha, galera, esse aqui, o primeiro projeto que a gente vai fazer aqui nesse novo escritório, foi uma fusão que aconteceu, né? É o Googlezão, eu vou liberar esse projeto. Aí eu vou precisar de R$2.000 por mês para investir. Não, você tá louco? Esse cliente aí do Google, moço, nosso cliente é tudo empresarião foda. É só indicação, meu peixe. É só relacionamento, é networking. Esse povo de internet aí é só leilão. Vai ficar aí tirando dúvida, vai fechar com mais baratinho. Não, mexe com isso não. Reprovaram o meu projeto. Aí eu vim aqui para casa. Vou largar de mão desse escritório, tá? Vou abandonar tudo, vou largar tudo, vou vender tudo. Desesperado lá, que eu trabalhei um tempo nesse projeto para estruturar, não deu certo, né? Que eles falaram que não iam investir. Aí eu tive a ideia, falei, nossa, eu vou propor isso aqui, pode ser que dê certo. Aí cheguei lá para eles e falei o seguinte, se der errado, vamos tocar esse projeto. Se der errado em 6 meses, a distribuição que eu tiver aí de honorário, vocês abatem esses 2.000 e vai dar 12.000 aí, se der errado. Pode abater do meu distribuição aí antecipada, futura, né? Antecipada futura, porque a gente faz distribuição antecipada todo mês. Aí eles, tá. Então vamos deixar o Ciro mexer com esse trem aí. Vamos deixar. Deixa ele. Tá empolgado com isso aí. Vai. Se der alguma coisa, tá? Se não der, a gente não vai ter prejuízo nenhum. Aí tá. Aí quando caiu um contratão lá de societário, de estruturação de OSA, de 38 mil, eles ficaram felizes. Aí caiu uma defesa tributária de uma penhora de uma fazenda, 45 mil inicial, mais de $500 mil de êxito. Aí eu fiquei com moral. Aí eles, pode fazer, vamos fazer isso, vamos fazer tudo. Não, investimento. Tal. Mas no começo, os primeiros, né, eu tive que ir lá, fazer reunião, fechar, mostrar que tinha oportunidade boa.
Aí, por quê? Qual que era o padrão do meu escritório? 100% vinha da onde? Vinha do Google? Alguém? Não, Vinha da rede indicação. social? Ou seja, a crença está relacionada com a experiência. Os escritórios, 99% dos escritórios, 95%, as oportunidades vêm de indicação. Então não tem como o cara achar que vai vir de outro jeito. Assim, o cara que tem um mindset fixo, né? Agora, quem tem um mindset de crescimento, que sabe o que está rolando, sabe que não é assim. Tem negócio bom ali de empresário. Empresário procurando advogado. Ele não quer indicação. Enfim, ele quer cotar um segundo orçamento, se ele gostar, ele fecha. Ele viu teve um conteúdo massa de um cara ali no digital sobre o assunto lá, sobre negócio, sobre trabalhista, mas ele esqueceu o nome do cara e na hora que ele precisou, enfim, quer entrar, ele não lembra do nome do cara, da rede social. Então, acontece várias coisas que fazem com que ele busque o advogado no Google. O Eduzão aí, ó, Edu F. Maciel, tá montando a máquina aqui, ó. Já investiu mais de 100 mil em ads no Teixeira Advogados, estão montando a máquina de prospecção em Brasília. É isso que eu já ia falar contigo, Cirão. Só para a gente passar para a próxima pergunta. Você acha que é um custo mais ou menos de quanto que um advogado de início de carreira para botar uma campanha razoável no Google Ads? Se você não tem noção nenhuma e não tem, e não tem o costume de aprender por si mesmo, né? O primeiro curso que você vai ter é com algum curso, né? Esse é o primeiro custo que você vai ter. Beleza, agora com relação a investimento na plataforma, depende do modelo de negócio da pessoa, né? Se é um advogado que cobra só no êxito, né? Ele não tem tanto caixa, ele não pode ser tão agressivo, né? Ele não pode ser tão agressivo, porque o limite do faturamento, do investimento, tem a ver com o limite, com o que sobra dele lá todo mês, né? Não tem como ele falar, não, vou investir R$1.000, sendo que sobra R$200, R$500 por mês, né? Então, ou ele muda o modelo de negócio dele, fala, não, vou cobrar honorários iniciais, vou atingir um público mais de média de classe alta, ou ele fica refém ali do que sobra de capital para ele investir no Google. Agora, o cara que tem uma precificação, um público-alvo que paga honorários iniciais, no caso nosso lá, por exemplo, os iniciais, ticket média é R$10.000, né? Tem contratos de 30 e tantos, tem contratos de 3 e pouco, depende do tamanho do serviço, né? Esse tipo de modelo de negócio possibilita o quê? Um retorno muito mais rápido. No nosso caso mesmo, a gente destinou 2.000. Quando venceu a fatura do cartão, já tinha entrado 1.400, então pagou só 600. E depois nunca mais pagamos. É isso que acontece quando você cobra honorários iniciais. Os próprios clientes financiam sua estratégia de marketing no Google. Uhum. É isso Né? mesmo. Aqui a gente já adota há algum tempo o Google Ads, né? Aqui dentro do meu escritório, que é o Amadeus e Santos, e vem dando certo, né? Óbvio que tem essas questões que tem que aperfeiçoar sempre, ficar analisando métricas, e aí é um estudo e é um debate para uma nova live e também sobre um treinamento aí que o Ciro consegue dar. E aí, tá no link da bio, o treinamento Gente, TGA? vai lá. Vai aprender, sabe? É, Vai aprender com quem já fez, já errou, já investiu muita grana, isso sabe? aí. Se tem como aprender com os erros dos outros, com quem já está num momento da carreira diferente, né? Assim como muita gente, eu vejo assim, por exemplo, tem canais aí, né? De educação na área trabalhista, educação na área previdenciária, a galera investe muito, muita gente investindo no conhecimento técnico, né? Mas isso não vai trazer cliente. Isso vai trazer um melhor êxito nas ações que já estão rolando. Cliente não traz. Então, É. não vejo muita gente preocupada com investir em
estratégias de prospecção, sabe? A Aline perguntou aqui, a melhor estratégia digital para iniciantes, advogado, seria rede social para posicionamento e ads para prospecção? Você acredita que é por aí, Cirão? Sim, sim. Mas para começar, eu recomendo, né, inclusive nos meus treinamentos, eu recomendo começar com o Google, porque você já põe dinheiro no bolso, você já faz um caixa, esse caixa você usa para contratar pessoas, para cuidar dessas ações, para sobrar tempo, contratar pessoas para implementar, controladoria, finanças, pessoas também, apoio técnico operacional, que aí você sobra tempo para se posicionar no digital, porque demanda muito tempo, né? Posicionamento digital. É muito esforço, é muito tempo de dedicação, tem que sentar a bunda na cadeira, tem que produzir, tem que aprender, e não tem como terceirizar. Então, eu recomendo isso. Né? E tem prospecção também nas redes sociais? É lógico, né? Tem que saber. Nós mesmos fizemos um movimento com uma sócia, com a Valera, investimos R$ 5.000 no movimento, né, para atração de leads para o perfil. Foram 21 dias de evento, 100 mil de faturamento. Ainda tem negociações que estão em andamento, não sei quanto que vai dar. Mas, pô, retorno aí de quantas vezes? 5, 100, dá o quê? 20 vezes o retorno, né? Mas é um perfil que já está no nível de produção de conteúdo muito avançado, né? Então, sim. E a melhor forma é por meio de movimentos, que eu gosto, né? Que são eventos online, onde você reúne ali e faz uma sequência, né? De 5 a 30 dias de evento no perfil da pessoa, com autoridades que influenciam no poder de decisão do seu público-alvo. Ótimo. Ô, Cirão, e agora aí para um escritório que tem caixa sobrando, tipo de Diogo aí, o que é que você aconselha? Pô, Googlezão também, né? Não pode, um não exclui o outro, né? Um não exclui o outro. Aí são Aí já quantas sai. pessoas, Diogo? Desculpa só cortar, porque a gente acabou não dei aqui problema de onde é que a gente se encontra exatamente. O que acontece? Nosso escritório já existe há algum tempo, já é consolidado, tem um nível de excelência técnica assim, muito bom, um nível também de captação de clientes até bem razoável, a gente tem clientes bons aqui. Agora, tem zero participação digital, zero. O site está fora do ar, está no cartão de visita, está na petição, mas está fora do ar há alguns anos. Então, eu acabei liderando esse movimento aqui de, vamos aumentar a nossa participação, bastante desconfiança, como você viu, o pessoal falou, rapaz, isso aí não é nada não, isso aí é para quem quer ser blogueiro e não sei o quê, enfim. E começando assim, aos pouquinhos, aumentando nossa participação digital e, assim, pra ser sincero, até senti um resultado bem imediato, com pouca coisa ainda. E aí foi gerando esse convencimento maior aqui dentro de, realmente, vamos melhorar, vamos realmente traçar uma estratégia, mas hoje não, hoje já tem uma coisa, mas até, assim, alguns meses era zero digital. Tá vendo? Agora eu vou trazer uma indagação, né? Eu também para Ciro, para mostrar aqui um pouco também para o pessoal que está assistindo, para ele falar um pouquinho se esses grandes escritórios, tanto aí de Brasília como de Goiânia, de São Paulo, se eles já estão adotando essas estratégias, se eles não estão vendo que são necessárias, ou seja, eu estou nem aí, porque eu já chego a cliente aqui sem precisar adotar essas estratégias, como por exemplo, o Google, ou um bom site, ou um bom posicionamento em redes sociais, como Instagram. A causa agora é SG, né? As responsabilidades sociais. O que é que você pode dizer sobre isso, Ciro? Inclusive para o doutor Diogo levar para os demais sócios lá do BCP para grau de convencimento. Pegar minha caneta aqui para falar isso. Uai, é para ontem, né? Tem que ativar o Googlezão aí, urgente, né? O Google ele dá mais previsibilidade, né? E ele não vai depender de você depender de um sócio produzir conteúdo, sabe? Uma coisa que eu não acredito é Instagram de escritório, né?
Instagram do escritório não serve para nada, né? Então, o que funciona na rede social? Pode ser o Instagram, pode ser o nome que for, mas tem que ter uma pessoa ali, todo dia, uma personalidade, né? Independente do nome. Estou falando que Instagram de escritório não funciona porque a maioria das pessoas investem nisso. Nós temos, mas não é a nossa estratégia de prospecção digital, é por meio do perfil do sócio. E, então, esse é o primeiro erro que a galera comete. Criar Instagram do escritório e investir. Ah, não, vamos lá. E 2 pessoas produzem por semana. Né? Aí fica ali 1 ano fazendo esse trem e não vira nada. Não vira assim. Não, é muito esforço para, sabe, para pouco resultado. Eu gosto de... Por isso que o escritório é melhor, maior, no escritório tem budget, e no Google, beleza? E aí tem outras estratégias. Por exemplo, a gente está investindo em pessoas que produzem conteúdo já. Ao invés de querer que internamente as pessoas tomem gosto e comecem, a gente está preferindo encontrar pessoas que já fazem isso. Entendeu? Então, esse é o nosso projeto que a gente que a gente acredita, né? Já é no processo de recrutamento que vocês já fazem essa análise de se a pessoa gosta de produzir conteúdo em si, Não, né? se ela já produz. Já produz, Na né? verdade, Gosta, a gente não quer ver se a pessoa gosta, não. Se ela já é produtora, aí entendi. faz sentido para a nossa estratégia de posicionamento digital. Porque durante muito tempo eu fiquei esperando, vamos, vai, tira foto, faz isso aqui, faz isso aqui. Personalidade já desde já. É por isso que algumas grandes empresas já hoje pedem para no currículo, né? Em vez de mandar o currículo, manda uma apresentação sua em 3 minutos aí, né? Gravado. A pessoa tem que falar e tem uma bela desenvoltura para poder surpreender o pessoal de RH. Inclusive, Ciro, você tem um colega seu aí, né? Que tem um escritório muito grande, o Escobar, que hoje ele destrói nas redes sociais, né? Na verdade, ele só vai para o escritório para tomar café e fazer o quê? E gravar vídeo. O bichão é brabo demais, craque demais, meu mentor. E, pô, tá investindo, né? A maioria desses grandes escritórios estão indo agora. Porque, por exemplo, o Escobar ele era muito visado, né? Por conta da produção de conteúdo. Então, é diferente do meu, que não é tão grande quanto o dele, né? Ele optou por esperar a mudança, né? Nessa questão, a clareza, né? Com relação ao Google Ads, como aconteceu agora nesse novo provimento. Mas aí, agora, pô, vai voar mais ainda. É até E muitos... interessante, né? Agora, o que eu mais vejo é mais escritório grande. Eu não estou vendo muito posicionamento estratégico em rede social, sabe, dos sócios. Eu não vejo isso. Acho que é aquilo, já está no patamar confortável, né? Agora tem Fica muita mais para quem está jovem, né? começando. Tem um lá de Goiânia, o Rafael Lara, que é craque, é na área trabalhista para a empresa, ele é produtor de conteúdo também, é gestor do escritório dele. E, pô, tem o Leandro, né? O Leandro também, do JD João Domingos. Isso. O que eu vejo também nesses escritórios maiores, eles fazendo também muito conteúdo com relação à produção interna, né? Os bastidores do que Aham. acontece dentro do seu escritório e para estimular uma cultura e também trazer novos talentos, né, para dentro do escritório, porque eles precisam disso, que a máquina do escritório gira em torno do conhecimento gerado a partir de novas pessoas. E aí É, eles fazem isso porque eles se posicionam digitalmente, né? Posicionam-se para a sociedade, inclusive além de digitalmente, através de um formato de responsabilidade. Inclusive, eu acredito que hoje foi o BMA postou dizendo que o BMA Advogados é um dos maiores escritórios do Brasil, né? Eles que fez parte lá da fusão da compra da XP, por exemplo, e eles postaram hoje dizendo que estavam incentivando a cultura e bateram foto, botaram nas suas redes sociais, no Instagram, na cultura. Então, eles fazem isso para se posicionar, porque eles sabem que quem não é visto não é lembrado, quem não é visto não é comprado, né? Isso, Cirão.
Só que isso aí funciona para o escritório estar na esfera de consciência do cliente? Não. Sim. Não, sim, Não, funciona. sim. Funciona se o cara já É, conhecer, né, o já escritório. Agora, conhecer, Só que qual que é o problema? Os escritórios estão usando as estratégias dos grandes escritórios, sabe? Então, isso aí é branding, é um marketing para clientes, sabe? Não é um marketing de aquisição de clientes, é de reforço da imagem da marca. E aí, esse que é o erro. O advogado vai para o digital, abre o Instagram do escritório, começa a produzir conteúdo ali em texto de tudo quanto é área que o escritório faz, e isso não é para aquisição de clientes, né? É preciso uma pessoa ali, uma personalidade ali, produzindo conteúdo que gere valor de uma forma bem específica e bem nichada, né? então Então, aí, é diferente, né, a estratégia. Aí fica se espelhando nos grandes e aí é um esforço que não vai trazer o resultado. Por isso que muita gente desiste, entendeu? Desse canal. exemplo disso é o Escobar, né? O Escobar é a cara do escritório, né? Ele aparece É, muito, né? E o é. escritório dele é Escobar Advogados, mas ele é o Escobar, né? E a gente, quando a gente vai ver, inclusive, você pode, se quiser falar do case dele aí do TikTok, que é engraçado que ele falou, é até interessante que ele foi um dos primeiros a entrar no TikTok sem acreditar e deu certo, né? Deu um boom É, aí, né? O cara, deu muito certo. ele é muito bom. Vamos lá. Então, assim, Ciro, com relação às ferramentas que a gente tem de prospecção, isso pode variar, então, de acordo com a persona que a gente vai trazer para dentro do escritório ou não. Que a gente quer, o cliente que a gente Sim. almeja. Sim, esse é um grande erro, né? Às vezes o profissional, ele utiliza uma rede social, mas ele não conhece a persona dele, né? Então, a ferramenta, qual estratégia de prospecção? O Google dá certo para qualquer área, né? Qualquer área. Mas com relação à rede social, você tem que conhecer muito bem sua persona e saber onde que ela está, né? Então, público de baixa renda. Agora tem todos lá no TikTok, né? Mas no comecinho era mais baixa renda e público mais velho, né? Instagram é pessoal mais classe média, classe alta, né? Então, depende, né, do público-alvo. Mas o Ai, que você pode me falar. perguntou. E, pô, aí muita gente fala de LinkedIn. Até hoje eu vejo o povo falando de LinkedIn aí. Eu nunca vi ninguém tendo resultado em LinkedIn. Você pergunta para 20 empresários, quantas vezes vocês entram no LinkedIn? Sabe? Com que Para frequência atualizar. você entra no dia? O cara não entra, ué. Você vai para um lugar que o povo não entra? Tem que saber o que é que a sua persona faz, né? A pergunta, qual rede social você utiliza todo dia? Ah, com que frequência que você abre? Vai ser só o WhatsApp e essas outras, Instagram, TikTok, E olhe Facebook. lá, né? E olhe lá, né? É, Como é que a gente pode perceber, Ciro, com relação a. Eu gosto de ficar sempre analisando métricas, né? Então, como analisar essas métricas na prospecção digital? Como é que a gente sabe se está dando certo, além do retorno de dinheiro? E aí, como é que você faz isso? Ou como é que a gente pode falar aqui para o pessoal que está assistindo como acompanhar esse desenvolvimento do digital dentro do seu escritório, na Eu prospecção de gosto, clientes? eu gosto de ROI, né? De analisar basicamente o ROI. Tem outras métricas, principalmente na parte educacional, mas, pô, quanto você pôs de grana e quanto que voltou de honorários. Essa é a principal métrica. Agora depende do Ciro, objetivo, né? isso mensal não? Mensal é uma boa janela? Sim, Ou não? mensal, né? Mensal. Por exemplo, nos primeiros 4 meses, a gente não tem isso hoje medido mais, virou uma bagunça, mas nos primeiros 4 meses, isso na BHDG, na área educacional a gente tem. Na BHDG, nos primeiros 4 meses, a gente investiu 9.600, voltou 104 mil. E aí foi tão bom que a gente parou de medir. Falou, pô, tá com ROI de 10, vamos continuar aí, meter bronca. E aí cresceu muito, a questão dos dados, das informações acabaram se perdendo,
E agora, no novo projeto, que a gente está mais enxuto de área, né? Porque a gente rodou campanha em um monte de área, virou uma bagunça. A gente, numa área só, que a gente vai, inclusive na sua, viu, tributário, a gente vai monitorar o quê? Impressão, no caso do Google, né? São mais métricas, né? Impressão, quantos cliques, quantas oportunidades, contatos, né? Quantas oportunidades reais, são leads qualificados, né? Quantos clientes, quantos contratos, valor total dos contratos, dividindo o valor total dos contratos por quantidade de contratos, vai ter o ticket médio do contrato, né? Investimento no Google, custo de aquisição do cliente, que é o investimento dividido pela quantidade de clientes, e o ROI, que é quanto investiu no Google, né, o retorno de honorários, valor total dos honorários dividido pelo investimento no Google. Então, por meio dessa planilha simples, dá para medir bastante coisa, né? Mas eu gosto mesmo de só olhar ali o ROI. Pô, o ROI está 2,3, está 4, na educacional é um pouco menor, né, do que na área jurídica. Mas lá na educacional está 1,7. A gente mede por semana, inclusive, na área educacional, todas as métricas. Então, na semana está 1,6, na outra 3,4. Aí você vai criando experimentos, né? Sprints semanais. O que a gente vai fazer de experimento essa semana? Vamos inserir o chatbot para ver se aumenta a conversão. Vamos criar... vamos mudar a cor do botão. Vamos vamos inserir um vídeo numa landing page, fazer um teste AB. Você cria os experimentos semanais e mede o resultado. No escritório é muito difícil fazer semanal, né? Então, mensal pelo menos, sabe? Já dá para medir bastante, para ver se teve uma melhora com aquele experimento, né? Então, Entendi. é uma rotina de startup, né? Sprint semanal com Scrum diário. Entendi. Ô, Quer falar, Ciro, Diogo? Pode falar. eu queria, na verdade a gente falou muito aí sobre o Google, né? Sobre mas o que seria assim na prática, bem rápido, o que seria uma estratégia para iniciar no Google Ads? Um site, produção de artigo, o que exatamente? E a gente começa, vou mostrar aqui. A gente começa com uma página que eu chamo de landing page, né? Uma página de alta conversão, a estrutura que eu desenvolvi. Eu desenvolvi com base na minha prática, com base na pesquisa da Thomson Reuters da FindLaw lá nos Estados Unidos e com base nas experiências também de outros alunos da nossa comunidade de Google Ads. Então, a gente utiliza uma página nichada, né? Não é site. E dentro dessa página não tem como a pessoa sair da página, né? Então, o grande erro que a galera comete é começar fazendo por um site institucional. Então, por exemplo, quando você está buscando um tênis e você coloca lá tênis Nike no Google, você não quer cair na seção genérica de artigos esportivos da Centauro. Você quer cair na página de tênis Nike, né? Mas se você cair numa página de artigos esportivos, aí você tem que clicar lá, tênis, aí você tem que clicar masculino, a marca Nike, aí tem que clicar 3 vezes. Então, o usuário tem preguiça, né? Então, você tem que comunicar de acordo com a pesquisa. Então, essa daqui é a nossa página, né? Não sei se dá para ver aí, porque tem os comentários, né? Mas essa é a nossa página. Ela é bem específica, ela é só tributário. Mas a gente vai ter aqui mais de 50 dessas aqui. Mais de 50. Essa é só uma. Então, cada uma tem um objetivo, né? E uma dor e uma necessidade do público-alvo. E então, aí tem sobre os especialistas, ali tá todo mundo, porque falta ajustar lá as pessoas. Então, essa estrutura aqui, que a gente criou, ela converte muito bem. Então, eu recomendo que vocês criem uma página de alta conversão.
Então, tem que fazer antes do site. Você acredita que é mais importante fazer uma landing page ou tem que fazer os O dois? site ele é para cliente, né? Ou para quem recebeu a indicação, ele não é para o Google, né? Site institucional. Geralmente quem entra é o cliente ou o cara que falou, pô, vai lá no Diogo, como que chama aí? BCP. Vai lá no PCP. Ah, deixa eu ver aqui, escritório desse. Aí o cara é o cara que recebeu a indicação, então não faz sentido para o Google. Né? Ciro, tem uma pergunta boa aqui do Dr. Helder também. Publicar no site, é melhor publicar no site do escritório ou no Jus Brasil? No blog, ele está perguntando. Depende. Você tem que saber se o seu cliente... primeiro, depende de vários fatores, né? Eu vou ter uma call de mentoria agora 2 horas, Andrés. Você é uns 5 minutos antes, tá? Tranquilo. Vou responder a do Helder. É o seguinte, depende da sua habilidade de SEO. Se você tem um SEO bem estruturado no seu escritório, você publica no site. Beleza? Por quê? Porque você vai construir no seu terreno. Agora, se você não domina SEO, e se o seu público pode estar ali no Jus Brasil também, né? Como quem advoga na área de concurso público, tem muita gente que está no Jus Brasil, né? O Jus Brasil é uma ferramenta, porque ele já consegue ranquear o seu conteúdo sem que você precise dominar técnicas de SEO, porque ele consegue um ranqueamento, né, vinculado ao Google. Então, essa é a minha opinião. Explica rapidinho só o que é SEO para o pessoal que está assistindo pela primeira vez. SEO, gente, SEO é um curso, tem que fazer curso, né, de SEO, se você quiser dominar. É um curso vai ter umas 50 aulas aí para você dominar a técnica de SEO, que é você conseguir fazer um ranqueamento do seu conteúdo no Google de forma orgânica. Ou seja, sem ter que pagar, você sobe o seu site. Já viu? Todo mundo aqui já viu. Um site que fica na primeira posição. É um site profissional que utiliza técnicas de SEO para estar lá em cima. Né? Não é aleatório, né? É uma estratégia. Então, ou você contrata um profissional de SEO ou aprende sobre SEO. Né? Ou paga um treinamento para alguém da equipe, como eu fiz. Né? Então, eu tenho um sócio, ele se interessou por SEO, compramos um treinamento do Edu Borges para ele, que é o melhor cara de SEO. E aí fica bem posicionado lá no ranking. Inclusive, tem pesquisas que dizem que as pessoas não passam nem da segunda página do Google, né? Já bota outra research. Então, tem que ser bem posicionado ou fazer o treinamento aí do Google Ads e fazer o Google Ads, né? Para ficar lá em cima através de anúncio. Eu sei que agora você já está saindo, Cirão. Então, só para finalizar, eu só vou fazer um adendo. Hoje a Baldwin Academy, ele tem todo um sistema de gestão, tem a parte de um programa, inclusive o Dr. Diogo ele faz parte do programa de Legal Administration e ele fala sobre o planejamento estratégico. Qual a importância do planejamento estratégico dentro do escritório para a prospecção de clientes, tanto no digital, mas podemos falar também do offline. Quem quer falar primeiro? Ciro ou Diogo? Sim. Pode falar. O que é a importância do planejamento? Uhum. Se eu for falar aqui porque a gente está com um modelo diferente, né, de divisão lá interna hoje, né? A gente está trabalhando com squads, com times e planejando dentro de cada time, né, de cada área. E, a coisa mais importante não é o plano, é a comunicação. Eu gosto muito de calls semanais, né, e sprints diários para planejamento, né, com o time todo alinhado e tudo muito bem definido. Então, eu uso basicamente isso. Aí tem a parte mais global do escritório, que é a parte de planejamento, que hoje está sob a responsabilidade da Lara. Inclusive, essa sexta tem uma das reuniões para a gente debater as metas, ter as metas mais claras, porque hoje no escritório não tem nenhuma meta nesse sentido global do escritório, nenhuma meta clara, é uma bagunça. A gente está
pô, buscando aperfeiçoar muito isso. Ótimo. Ciro vai sair agora, vou deixar o doutor Diogo respondendo. Valeu! Obrigado, viu, Ciro, pela Ciro, presença, ajuda Show! muito demais. obrigado. Obrigadão aí, obrigado pelo convite. Abração, Andrés. Abraço, Valeu, Diogo. Cirão, um Nos vemos por abraço. aí. Tchau. Abração. Abração. O doutor Diogo, agora para a gente finalizar, né, falar um pouquinho só do nosso programa, e aí eu gostaria de saber o que é que o nosso programa tem ajudado o seu escritório, tem ajudado na sua carreira, e quais foram os passos, mais ou menos, que você conseguiu dar dentro do escritório, uma ascensão maior, uma maior visibilidade. Você pode me falar um pouquinho aí, dar o seu feedback para o pessoal que está assistindo nesses minutos finais. Claro, cara. Não, na verdade, aqui nós não implementamos ainda nem 10% do que nós estamos planejando implementar, eu acho já, porque na verdade a gente aprendeu muita coisa aí com a Balde, né? Mas só desde o início, assim, quando apareceu a oportunidade para mim, eu acho que já foi visto de uma forma diferente aqui, né? Então, eu não sou aqui, diferente como é o seu caso aí, não sou o administrador aqui do escritório, então isso levantou um interesse grande e acho que me fez crescer até como uma liderança em alguns aspectos aqui, né? Por exemplo, a gente falou aí do digital, então só pessoalmente eu percebi essas mudanças aqui dentro do escritório para mim e também, pessoalmente, eu acho que antes até de implementar aqui no escritório, eu já consegui implementar alguns mecanismos que têm me ajudado bastante. Acho que a Bound conseguiu tocar aqui em algumas dores, desde as primeiras aulas, conseguiu tocar algumas dores que tinha, então foi um choque, assim, realmente, principalmente acho que a gente já tinha até conversado antes de entrar, né? A gente acaba que fica numa zona de conforto ali que você, poxa, mas essa zona de conforto vai me levar até exatamente onde eu quero chegar, não. Então, foi bom ouvir, assim, e perceber essas dores que a gente tinha aqui, e eu pessoalmente, para que nos motivasse a melhorar, né? E eu acho que isso tem acontecido bastante e eu acho que tende a acontecer muito mais aqui. Eu acho que tanto para mim como para o escritório. Obrigado, Diogo. Valeu. A Baldwin Academy agradece demais a sua participação. Lisonjeado por você aceitar o convite, trazendo o nome do seu escritório aqui para debate, para conversa. Isso é muito importante, tanto para a advocacia sergipana, como até para a advocacia em si. Obrigadão, doutor Diogo. Obrigado, pessoal que assistiu a live. A Baldwin fica aí à disposição se vocês quiserem entrar em contato para saber sobre mais algumas informações. Futuramente vai sair uma nova turma da Legal Administration e também uma nova turma que a gente está preparando a surpresa aqui para vocês. E muito obrigado e uma boa semana para todos. Um abraço, pessoal. Valeu, Diogo. Obrigado você aí pelo convite e pela confiança aí. Um Valeu, abraço. Diogo. Um abraço. Tchau, tchau.